Amém? Então agora eu vou pedir para você se colocar em pé. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus, livro de João, capítulo 15. Acredito que você conheça muito bem esse texto. Você já deve ter ouvido e talvez também recebido uma palavra através dele. E eu creio que o Senhor faz nova todas as coisas hoje. O texto diz assim, João capítulo 15, verso 1: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Você também não pode dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por esse texto que acabamos de ler. Fala conosco nessa noite, ministra o nosso coração, que a tua palavra não volte vazia, mas antes ela cumpra o seu propósito neste lugar. Espírito Santo, vem com teu poder sobre as nossas vidas. Me usa com poder, graça, autoridade, mas também com simplicidade, clareza. Pai, eu convido o Senhor para estar conosco em todo o tempo. Eu quero, Deus, ordenar que toda distração, todo espírito de sono, distração, perturbação, tudo aquilo que veio tirar a atenção dos teus filhos, bata em retirada em nome de Jesus. Que aqui somente o Senhor e os seus anjos tenham liberdade para agir na sua casa. Nós te convidamos, vem Espírito Santo sobre este lugar e sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Sente aí, irmãos. Aproveite a sua cadeira, confortável, aconchegante. O texto que nós acabamos de ler fala sobre Jesus ser a videira verdadeira. Nós entendemos, irmãos, quando lemos o livro de Isaías, que Jesus gostaria, na verdade o próprio Deus gostaria que Israel fosse essa videira. Então Isaías capítulo 5, verso 7 diz assim: Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Então a intenção de Deus com o seu povo era fazer com que eles fossem uma nação considerada a nação que era uma videira que produziria uma boa uva.
Textos de Salmos, textos do livro do profeta Oséias falam que Israel, eles não conseguiram cumprir isso que Deus havia proposto para eles. Então Deus desejava que Israel fosse uma uva boa, mas Israel produziu uma uva azeda. Então Israel fracassou no seu propósito, naquilo que ele foi chamado para cumprir. E porque ele fracassou, veio, irmãos, o exílio, veio a escravidão, veio a destruição, veio a invasão dos inimigos, porque Israel não se manteve aonde Deus gostaria que eles ficassem. Israel não permaneceu no propósito de Deus. Israel não seguiu a vontade de Deus. Israel não praticou aquilo que Deus estava falando para eles. É bem verdade que quando nós olhamos a história do povo de Israel, o que nós vemos é um ciclo. Israel é liberto, Israel reconhece o Senhor, Israel começa a viver a sua vida normal, Israel volta o seu coração para a idolatria, para a imoralidade, Israel nega o seu Criador, e então novamente Israel clama por misericórdia de Deus. E esse é o ciclo de Israel. Mas na verdade Deus havia criado e formado Israel para que eles fossem a videira, o exemplo, para que as pessoas olhassem para a nação de Israel e sentissem orgulho, talvez se inspirassem, falassem: que nação maravilhosa. Mas essa nação fracassa. E aí nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, e Jesus declara que ele agora é a videira verdadeira. Por quê, irmãos? Porque Jesus também foi enviado com um propósito, mas Jesus cumpre o seu propósito. Jesus realiza tudo aquilo que o Pai lhe ordenou. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E ele cumpre a vontade do seu Pai, e nós sabemos bem como ele cumpre. Nós entendemos, irmãos, o sacrifício vicário de Jesus. Nós entendemos o sofrimento que ele teve para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Então, diferente de Israel, que não cumpre o seu propósito, Jesus cumpre o seu propósito. E agora ele está diante dos discípulos e ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E ele fala, irmãos, sobre nós estarmos enxertados, ligados a essa videira. Ele fala sobre a gente não ser participante, mas à medida que o conhecemos, cremos no seu nome, o recebemos como Salvador da nossa vida, nós somos enxertados nessa oliveira que é verdadeira. E note que o texto que nós acabamos de ler fala de 3 tipos de pessoas. A primeira é aquela que não dá fruto nenhum. Ele diz: todo aquele que está em mim e não dá fruto, eu corto. O segundo tipo de pessoa que ele diz, irmãos, é aquele que dá fruto e ele é podado para que dê mais fruto. E o terceiro tipo de pessoa é aquele que dá muito fruto. E dentro desse contexto nós podemos nos encontrar aonde nós estamos. Aquele que não dá fruto, irmãos, é um cristão nominal. Um cristão que ele fala que é crente, mas na prática ele está bem longe do que é ser um cristão. Ele é um bom frequentador de culto, ele é um bom, irmãos, ofertante, ele é uma boa pessoa para se relacionar, ele é uma pessoa que conhece a igreja, mas ele não tem compromisso com o Criador. A segunda pessoa fala que é uma pessoa que ela está ligada e ela é podada e ela dá mais fruto. Essas são as pessoas que estão, irmãos, em um processo que quando o Senhor traz a tribulação, as lutas, ela está sendo aperfeiçoada.
Então ela tem crescido, ela tem se desenvolvido. E à medida que as coisas vêm acontecendo e vai trabalhando quem ela está agora frutificando mais. Por quê, irmãos? Porque ela chegou de uma maneira e hoje ela está em outro patamar. Ela chegou como aquele que não conhece nada, mas hoje ela já entende o que a palavra de Deus espera dela. Hoje ela entende como ela deve agir, como ela deve se portar, como ela deve falar, como ela deve se relacionar. E à medida que as pressões vêm, à medida que as lutas vêm, os levantes vêm, ela vai sendo forjada, preparada para coisas maiores. Então o Senhor, quando está podando, irmãos, Ele está nos pressionando para que a gente frutifique mais. Pastor, e aqueles que dão muitos frutos? Acho, dá um monte aí, João, que dá um chiadinho. Aqueles que dão muitos frutos são aqueles, irmãos, que permanecem, os inabaláveis. Porque, irmãos, não importa o que aconteça, Jesus é a prioridade na vida dele. Não importa o que ele passe, irmãos, Jesus é a sua prioridade. Ah, está muito difícil, continua amando Jesus. Ah, as coisas estão muito boas, continua amando Jesus. Ah, a minha vida hoje está boa, amanhã está ruim, continua amando Jesus. Ah, eu fiz tudo certo, mas deu tudo errado, eu continuo amando Jesus. Essas são as pessoas que continuam dando muito fruto. Porque elas não se moldam às suas circunstâncias, ao meio que elas vivem, mas elas estão enraigadas em Cristo Jesus, irmãos. Elas não oscilam, elas não têm problema com intempéries, irmãos. Elas continuam produzindo, elas continuam melhorando, crescendo, se desenvolvendo, frutificando mais, aprendendo novas coisas, sendo desafiados, sendo encorajados, enfrentando os desafios, irmãos. Então nós temos aqueles que não dão fruto, temos aqueles que estão dando fruto e são podados para que continuem dando fruto, e temos aqueles que são inabaláveis. Então Jesus traz, irmãos, esses três exemplos, mas ele começa dizendo, irmãos, sobre o verso 1, verso 2: todo ramo estando em mim, estar. Mas mais para frente ele fala sobre permanecer. Irmãos, existe uma diferença entre estar e permanecer. Estar é transitório, estar é temporário. Eu posso estar aqui agora, daqui 1h30 eu posso estar em casa. Permanecer, irmãos, é continuidade, é ficar no lugar, é estar imóvel. Então Jesus está falando, irmãos, de uma condição. O texto de Romanos, capítulo 8, verso 1, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quem está em Cristo Jesus não há condenação, mas quem não está, já está condenado. Então Jesus estava falando com os seus discípulos, irmãos, sobre um estado, sobre uma condição que eu e você, como discípulos de Jesus, precisamos ter na nossa vida. Ah, esse mês eu estou crente, mês que vem eu não sei. Essa semana, pastor, eu acordei. Semana que vem, pastor, já não sei, porque se a luta vir, pode ser que eu... Jesus não estava falando, irmãos, de um estado transitório, mas Jesus está falando de uma permanência nele. Jesus não está falando de uma oscilação, de uma semana estou bem, uma semana estou ruim, uma semana eu sirvo a Deus, a outra semana não sirvo. Jesus está falando que vai frutificar muito aquele que permanece, aquele que tem uma constância. E eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não passa por luta. Ontem eu estava com os homens reunidos e fiz uma confissão para eles, irmão.
Falei, essa semana vocês acham que o bispo não é tentado? O bispo passou por uma tentação, aconteceu isso. Eles ficaram tudo olhando para mim, acho que meio sem entender, né, irmãos, o que eu estava falando. Mas Jesus está falando, irmãos, sobre a gente permanecer. O livro de Tiago, irmãos, capítulo 1, verso 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Verso 6, ele diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Verso 7, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Jesus está falando assim, desse estado, irmãos. Estar e permanecer. Você pode oscilar e ser estável em tudo o que você faz. Já pensou, irmão, se o bispo e a bispa fosse desse perfil? O primeiro BO que desce aqui, o que mais dá é BO. Falasse assim: apóstolo Sérgio de Castro, nós agradecemos o Senhor pelo voto de confiança, mas nós estamos zarpando. Ah, não dá para aguentar, não. Não é para nós. Ou outras coisas, irmãos. Outras situações que podem permear a nossa vida. Mas nós sabemos o nosso propósito. E nós tentamos ao máximo manter a nossa constância. Jesus está falando, irmão, sobre algo que é manifesto quando eu e você permanecemos nele. Estar em Jesus é muito variável. Estar em Jesus pode sofrer muitas mudanças. Estar em Jesus, irmãos, pode ser que hoje você esteja e amanhã você não esteja. E Jesus está falando que esse estado, irmãos, ele não consegue produzir fruto. Irmãos, eu já me desviei. Capaz, bispo. Desviei. E só Deus sabe, irmãos, a luta que foi para eu voltar 100% com Jesus. Só Deus sabe, irmãos, a luta que eu enfrentei no meu coração, na minha mente, para eu me prumar de novo com Cristo. Então eu e você, irmãos, precisamos entender que estar com Cristo não significa que nós, irmãos, iremos frutificar. Mas pastor, eu vou à igreja, mas pastor, eu estou no culto, mas pastor, eu vou à célula, mas pastor, eu participo, mas pastor, isso não dá para você, irmãos, uma absoluta certeza de que você vai frutificar. Porque talvez em algum momento você possa desistir. Você possa abrir mão, você possa, de alguma forma, dar as costas para Jesus. Ele diz no verso 4 do capítulo 15 de João: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Irmãos, ele está condicionando o fruto à permanência. Ele está dizendo que você vai avançar, crescer, ganhar maturidade, vencer os seus desafios à medida que você permanece. Ah, mas o pastor não sabe da minha vida. Mas Deus sabe. Eu não te conheço, mas Deus te conhece, irmãos, melhor do que você mesmo. Ele te formou. Ele te criou. Então a gente, irmãos, não engana a Deus, a gente engana a nós mesmos. E o convite de Jesus, irmãos, é para que eu e você tenhamos uma vida produtiva. Porque um evangelho que não produz na nossa vida, irmãos, é um evangelho chato.
Um evangelho que não frutifica é um evangelho que para nós não serve, irmãos. Um evangelho que você não vê transformação, irmãos, não é um evangelho que apetece, que cria desejo. Não, irmãos. Eu escrevi algumas frases aqui, irmãos. Uma vida produtiva, não há estagnação. Todos aqueles que estão em Cristo seguem evoluindo. Quer saber, irmão, se você está crescendo, se você está permanecendo em Cristo Jesus? Veja o quanto você mudou. Veja o quanto você é diferente quando você conheceu Jesus. Quer saber, irmão, se você está permanecendo? Olhe para a sua vida e veja o quanto você é diferente. Permanecer em Cristo retrata para mim e para você uma vida frutífera. Tem coisas, irmãos, que a gente demora um pouquinho mais para amadurecer, mas tem coisas que são rápidas. Mas a vida cristã, irmãos, ela não é monótona. Ela não é fria. Ela não é vazia. A vida cristã, ela não é sem perspectiva de futuro, sem esperança, sem motivação, sem alegria. Permanecer em Cristo, irmãos, é ser desafiado todo dia, mas ter uma certeza no coração que você vai vencer todos os dias. Permanecer em Cristo é avançar dia após dia, encarando os seus desafios, sabendo que Jesus está com você todos os dias. Então, uma vida monótona na igreja, uma vida que não evolui, é muito provável que você apenas está com Cristo. Você não permanece. Porque se você permanecer, irmãos, a transformação vem. O fruto vem. Permanecer é fruto de uma convicção. Não fico naquilo que eu não acredito. Por que vocês resistem? Porque a gente sabe em quem a gente creu. Em quem a gente crê. Por que vocês não desistem? Porque a gente sabe quem nos chamou. Mas por que vocês não abrem mão? Porque a gente sabe que tem um propósito. Permanecer, irmãos, é viver essas coisas. Permanecer é acreditar. Eu não fico num lugar, irmão, se eu não acredito. Esses dias eu estava pegando o ônibus, pastor Aval. Desci no terminal do Pinheirinho. Atravessei, subi lá na rampa. Aí eu pego sempre o vermelhão. Como eu não tenho as habilidades, eu não fico aventurando em ônibus que eu não sei, irmãos, para onde vai. Porque eu tenho medo de parar no Campo Comprido, no Caiuá, em algum lugar que eu não sei onde que eu estou. Mas naquele dia eu vi uma placa sítio cercado. E eu subi na rampa e falei, sítio cercado. E aí eu entrei no ônibus, Meron. Mas debaixo da placa dizia, sítio cercado direto. E isso me encafifou. Falei, direto para onde? Porque se você pega o errado e dá para descer no ponto, você desce, paga mais uma passagem, está livre. Agora, se você embarca num negócio que é direto, irmãos, é que nem avião, sai daqui e vai direto. Não dá para parar no ar e falar, eu queria descer. E aí, irmãos, eu entrei no ônibus, o cara ligou o ônibus, pastor Aval. Eu falei, eu estou com medo. Fui lá para aquela porta 3 que eu sempre fico, irmãos, naquele mesmo ônibus que eu pego toda vez que eu vou lá para a reunião. Por quê, irmãos? Eu falei, eu vou permanecer aqui, porque aqui eu sei para onde vai. Aqui eu sei onde que esse ônibus vai dar. O dia que eu queria pegar esse ônibus, eu liguei para a Aline e falei, Aline, eu preciso sair daqui de casa e parar lá na sede. Como é que faz? Ela falou, você tem duas formas. Você pega essa, você vai até o terminal do Pinheirinho, pega o outro lá e pá. Como é que faz? Porque o terminal do Pinheirinho é assim, irmão. Você desce no túnel e tem escada para os dois lados. E a primeira vez eu subi a escada errada.
E comecei a procurar o número do ônibus, não achava o número do ônibus. Eu falei, acho que eu estou na escada errada, desci. Aí fui até o final, subi, achei a escada. Só que era para o outro lado. Desci a escada. E ela falou, e o outro jeito, você vai aqui pelo Boqueirão, pega o ônibus tal, aí você vai descer lá na estação da Marechal e você vai fazer integração. Eu falei, opa, já tem que mudar de lugar. Daí, irmãos, ela falou, mas tem que ter o cartão do transporte. Daí eu falei, como eu não tenho cartão de transporte, eu estou com medo de pegar desse jeito, fui pelo jeito que eu imaginava. Cheguei no lugar, irmãos, agora ando de ônibus para cima e para baixo. Nessa linha, né, irmãos? Nessa linha. Se você me mandar para outro lugar, já tem que pedir informação. Mas eu desci daquele ônibus, por quê, irmãos? Porque não tinha segurança de onde aquele ônibus ia me levar. Eu não tinha certeza se eu estava pegando o ônibus certo. Eu não tinha certeza, irmão, se eu ia chegar no lugar que eu queria. Então eu voltei para o lugar onde eu sabia que permanecer ali ia me fazer pegar o ônibus que eu precisava pegar para chegar em casa. Então, irmãos, a gente não permanece naquilo que a gente não acredita, naquilo que a gente não tem certeza no coração. Então, se o Evangelho ainda não é certeza no seu coração, se Jesus Cristo ainda não é a certeza, você vai ser inconstante. Você não vai permanecer, porque não há uma certeza no teu coração daquilo que você acreditou, daquilo que você creu, daquilo que você confessou. Com o coração crê, com a boca confessa. Por que nós oscilamos, irmãos? Porque ainda não temos certeza daquilo que nós estamos servindo. E isso é muito sério. Permanecer, irmão, significa ter relacionamento íntimo. Permanecer significa estar próximo. Permanecer significa, irmãos, um conhecimento profundo daquele que o chamou. Sabe por que a gente não permanece, irmãos? Porque a gente ainda não conhece verdadeiramente aquele que nos salvou. Porque quando você conhecer, compreender e entender, irmãos, quem é Jesus, você permanece com Ele e você não abre mais mão dele. O problema é que a gente não se relaciona com Jesus. A gente não tem intimidade com Jesus. Irmãos, e como é que a gente ganha intimidade? Se relacionando, conversando, trocando experiências, passando situações parecidas. Você fala, uau, já passei por isso. Não, isso aqui nunca aconteceu comigo. Como é que resolve? Ontem eu fui abrir um pacotinho de bala. Me deram um pacotinho da Haribo, irmãos, sabor banana. E aí eu peguei o pacotinho, catou o pacotinho na minha mão, eu vou te ensinar só uma vez. Então eu vou prestar atenção para aprender, porque eu não vou ter segunda chance. E, irmãos, ele pegou o pacotinho, abriu. Eu já dando neuralgia nos dentes, para apertar o plástico. Falei, não sabia abrir um pacotinho, agora eu vou conseguir abrir um pacotinho mais fácil. Nosso relacionamento com Jesus não é diferente, irmãos. À medida que você se relaciona com Ele, que você conhece Ele, que você entende quem é Ele na sua vida, irmãos, você não abre mais mão de Jesus. Você permanece. E eu queria, irmãos, seguir aqui para a gente discorrer um pouquinho. Eu penso, irmãos, que tem 4 coisas importantes para que você permaneça em Cristo Jesus. E a Bíblia vai nos mostrar isso, como nós podemos permanecer em Cristo Jesus. Como que a gente avança nessas coisas. A primeira coisa, irmãos, nós precisamos entender é que nós precisamos obedecer os mandamentos de Jesus para que a gente permaneça. Ele diz assim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão
no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Vida cristã, irmãos, ela não é desregrada. Ela tem uma ordem, uma forma de conduzir. Pastor, como é que é ser crente? Está tudo aqui, irmãos. Como você precisa ser crente. E Jesus estava falando, sabem como é que vocês permanecem em mim? Quando vocês cumprem os mandamentos. Quando vocês praticam a palavra de Deus. Tiago fala, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Se não me engano, Tiago 1, 20 e 21, se não me engano, 22. A gente precisa praticar, irmãos. Exercer esses mandamentos, cumprir esses mandamentos. Ah, bispo, não é fácil. Mas, irmão, se a gente não fizer nada, a gente está descumprindo todos. Se a gente não se posicionar, irmãos, a gente não cumpre nenhum. Então, a primeira coisa, irmãos, é que a gente cumpra os seus mandamentos. 1 João 3,24, a parte A, diz assim: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Então, à medida que nós praticamos a palavra de Deus, irmãos, a gente permanece em Cristo Jesus. A segunda coisa, irmãos, é que nós devemos seguir os exemplos de Jesus. Talvez você já fez aquela pergunta: o que Jesus faria? No meu lugar, o que Jesus faria? Às vezes eu faço isso no aconselhamento, irmãos. Vamos lá, o que você acha que Jesus faria no seu lugar? E aí, às vezes, é ruim, né, irmãos? Porque não é o que a gente quer fazer. Então, a gente tem um bom exemplo, irmãos, que é Cristo Jesus. A Bíblia diz que nele não há pecado. Ele é a videira verdadeira porque ele cumpriu tudo aquilo que Deus o pediu para cumprir, irmãos. Por isso ele se tornou, irmãos, esse lugar onde nós somos enxertados. E ele é um exemplo para nós. Não faça um parâmetro da sua vida conforme o bispo leva a vida. Não, eu vou fazer tudo o que o bispo faz. Cuidado, irmãos. Pode ser que você tropece. Agora, se eu olhar para Jesus, irmãos, o que Jesus faz? E aqui fica uma hashtag, uma dica, irmãos. Tem muita gente que sai da igreja porque ela não olha para Jesus, ela olha para as pessoas. E as pessoas, irmãos, elas são passíveis de erro, elas são passíveis de pecado, elas são passíveis de fracasso. Agora, quando nós temos os olhos fitos em Jesus, o nosso foco é Cristo, não importa o que aconteça, nós permanecemos em Jesus. Então, ele é o nosso maior exemplo. A terceira coisa, irmãos, 1 João capítulo 3, verso 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Se nós temos uma vida inconstante, é muito provável, irmãos, que a gente corra o risco de viver uma vida de pecado. E ele está dizendo que se a gente vive na prática do pecado, irmãos, então nós não o conhecemos. Então a gente não está nele. Pastor, como eu percebo quando eu começo a vencer o pecado, irmãos? Quando a minha renúncia é maior. Quando eu me abdico, quando eu abro mão, quando eu rejeito os prazeres desse mundo e escolho Cristo, isso mostra que você está permanecendo nele. E a última coisa, irmãos, é a gente ter o Espírito Santo. Isso é uma evidência de que nós permanecemos em Cristo Jesus. Porque Tiago fala que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou ela vai jorrar água doce, ou ela vai jorrar água amarga. Ou nós temos o Espírito Santo, irmãos, ou nós não temos o Espírito Santo. Ou ele habita, irmãos, ou ele está para o lado de fora. E outro ser habita.
Porque Jesus, eu vou ao céu, não vou deixar vocês sozinhos, eu enviarei a vocês o Consolador, o Espírito Santo. E ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia fala, irmãos, que nós somos morada, templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então, uma evidência de que nós permanecemos em Cristo Jesus é se nós temos o Espírito Santo. Pastor, como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? É só olhar os teus frutos. Gálatas 5. O que você tem manifestado nas suas ações, nos seus pensamentos, naquilo que você fala? É simples. Se a minha carne fala mais alto, então é muito provável que o Espírito Santo esteja do lado de fora. E não dentro. E eu não estou falando sobre perfeição, eu estou falando sobre um processo de santificação. Sobre um processo de mudança. Antes eu fazia, hoje eu não faço mais. Ainda faço, mas amanhã eu não vou mais fazer. É diferente, irmãos, de ficar fazendo deliberadamente, sem medir as consequências dos seus próprios atos. A Bíblia diz que as trevas não têm comunhão com a luz. Mas a mesma Bíblia diz que aonde a luz está, a treva não permanece. Ou nós somos luz, ou nós somos trevas. Ou nós nos tornamos parecidos com Cristo, ou nós nos tornamos diferente daquilo que é Cristo. Quem faz essa obra, irmãos? O Espírito Santo. Coloca lá, Amanda, Gálatas 5, eu acho que é o verso 22 ou 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito, mas você tem que vencer essas coisas. Esses dias eu falava com uma pessoa sobre um determinado problema que ele tem. Ele falou, bispo, mas isso aqui faz bem para mim. Eu falei, entendo você. Claro que eu entendo. Mas eu quero que você leia comigo isso daqui. E aí, irmãos, ele leu as obras da carne. E isso estava no meio. E eu falei, agora você leia esse versículo aqui. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Sabe qual é o penhor da tua salvação, irmãos? O Espírito Santo. Ele é a garantia da promessa de salvação que nós temos e que recebemos de Cristo Jesus. Então você precisa correr atrás dessas coisas, irmãos, para que você possa permanecer em Cristo Jesus. Você fala, bispo, você só pega pesado, bispo. Pô, eu tenho que fazer um monte de coisa aqui, bispo, para chegar onde você quer, onde você está falando, que a Bíblia está dizendo. Irmão, mas há uma recompensa. Diga assim, o Evangelho que nós conhecemos e praticamos traz resultados. Isso é indiscutível, irmãos. Todo Evangelho praticado traz resultado. Não tenho dúvida disso, irmãos. Traz resultado. Paulo fala isso em suas cartas. Sobre o exercício que nós devemos manter da nossa fé. Para que a gente chegue à maturidade. Então, irmãos, diga assim, se eu permanecer, eu terei resultados. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, a gente caminha para o fim, é que se a gente permanecer em Cristo,
as nossas orações são respondidas. Quem aqui está 10 anos orando por algumas coisas, irmão? Não, mas Deus já começou, né, Bia? Tô brincando. Né, Jaz? Deus já começou, né? Mas Deus ouviu a tua oração, ó. Irmãos, permanecer em Cristo, nós temos resposta das nossas orações. Porque Ele diz isso em João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Sabe o que eu penso, irmãos? Você lê esse versículo, você fala assim, é agora que eu vou pedir o SUV. Não, é agora que vai sair aquela viagem. Não, é agora que a minha vida vai dar uma guinada, as pessoas vão olhar para mim e vão falar, meu Deus. Quando o nosso coração está nele, irmãos, sabe o que acontece? A nossa vontade se subjuga à vontade dele. Por que ele realiza todas as coisas? Porque o que você vai pedir não é o que você quer, mas é o que o Pai quer. E aí ele vai cumprir. Por quê, irmãos? Porque você entendeu qual é a vontade dele para a sua vida. E a sua oração vai ser, Senhor, não seja a minha vontade, mas a sua. Pô, bispão, perdi o SUV. Mas você vai ter a tua oração respondida. Isso é maravilhoso, irmãos. Você permanecer em Cristo, você vai ter a tua oração respondida. Sabe por quê, Bia? Deus tem um propósito na vida de vocês. Vocês têm que perguntar qual é a vontade de Deus para nós dois. Só que prepare o ouvido para ouvir. Segunda coisa, irmãos, que permanecer nele promove. João, capítulo 15, verso 10 e 11. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja pela metade, irmãos? Não, completa. Por isso que a gente é crente, apanha e dá risada. A gente é crente, né, Mel? Sofre e está sorrindo. Deus bom. Por isso que os caras chamam a gente de louco, irmãos. Por isso que eles falam, vocês são uns malucos. Por quê, irmão? A gente está sendo chicoteado, perseguido, afrontado. E a gente está dizendo, glória a Deus às alturas. Hosana ao nosso Deus. Uma alegria, um gozo, um prazer, irmãos, que é só Jesus que pode dar. Uma alegria completa, onde não tem a ausência da presença dele. Terceira coisa. Capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, à medida que você permanece em Deus, você cresce com Deus. Eu e a bispa, irmãos, nós somos prova do cuidado de Deus e do que Deus faz quando a gente decide mergulhar de ponta cabeça. Eu e a bispa, a gente decidiu, irmãos, não, nós vamos agora viver o que Deus tem para a nossa vida. E temos desfrutado, irmãos. Não é fácil, mas é bom demais. A gente tem melhorado, a gente tem crescido, a gente tem amadurecido para muitas coisas. Às vezes eu olho para mim e falo assim, cara, nem eu pensava que eu era capaz disso. Às vezes eu olho para mim e falo, como é que saiu isso de mim?
Às vezes as pessoas olham para mim e falam as coisas, e eu fico pensando assim, mas onde que eles estão vendo isso que eu não enxergo? E o que eu entendo, irmãos? Que não é eu. É o que Deus está fazendo em mim porque eu tenho permanecido. E você vai desfrutar porque você vai permanecer, irmãos. E a última coisa, irmãos, não menos importante. Verso 8. Quando você permanece, Deus é glorificado. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Irmãos, sabe aquela coisa que as pessoas olham e falam assim, era impossível? Você fala assim, eu conheço a história desse fulano aí, não tem jeito. Esses dias, irmãos, eu fui lá pro Meirão fazer um negócio para mim no carro, irmãos. E aí a gente foi tomar um café. E aí ele me contou, irmãos, que o patrão dele hoje falou que se o Meron fosse o cara que era há 3 anos atrás, ele não contrataria. Mas hoje, ele tem o Meron na empresa porque ele viu a mudança que o Meron sofreu. Irmãos, e não é para a glória de ninguém, mas Deus é glorificado com isso. Porque quando o patrão pergunta o que foi, o que ele diz? Foi Deus. Irmão, na nossa vida, se não fosse Deus, a gente era o caco. Mas Deus é bom. Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Eu quero convidar você, irmãos, a pensar nessa noite. E convidar você a permanecer em Cristo Jesus. A se posicionar. Eu já contei para vocês, irmãos, o dia que nós sentamos na mesa e o apóstolo fez a pergunta para nós: vocês precisam de 2 dias para dar uma resposta? E olhei para a bispa e falei assim: não precisa, né? A gente sabe o que Deus pediu para nós. Ela falou, aham. Irmãos, eu falei para ele assim, no dia que Deus nos chamou, nós falamos, eis-me aqui, Senhor. Então, pode dar o papel, nós vamos assinar e é hoje que nós vamos assumir. Estamos com vocês até hoje, irmãos. E vamos até Jesus voltar com vocês. E vamos se encontrar tudo no mesmo ônibus, irmãos. Porque nós vamos permanecer no mesmo ponto. Ah, irmãos. Já pensou a gente lá em cima, irmãos, olhando um para o outro e falando, valeu a pena tudo que a gente passou? Pastor Abel, valeu a pena uma noite acordado? Valeu a pena uma visita? Valeu a pena uma oração? Valeu a pena mais um culto? Valeu a pena. Irmãos, eu não luto por coisas desse mundo. Esses dias eu ainda falava com Deus, Senhor, tudo o que eu quero é morar com o Senhor. Eu não preciso ter nada nesse mundo, desde que eu tenha a salvação, desde que no dia que o Senhor tocar a trombetinha lá em cima, o meu ouvido escute. A gente vai poder, pessoal, João, falar, João, pega a viola para nós fazer um auê aqui em cima agora, uma música. Vamos cantar santos, santos. Sabe, irmãos, olhar para a nossa vida, ver o que a gente passou aqui, que não é uma vida fácil, irmãos, para nós aqui não é fácil, irmãos. E você chegar lá e poder contemplar a face do teu Criador. Você ir para um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais morte. Por quê? Porque o Senhor habita nesse lugar, irmãos.
Tem muita gente, irmãos, que quer o evangelho para um trampolim para mudar de vida aqui nessa terra, irmãos. Tudo o que eu quero é ser achado, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu vos colocarei. Entrai para o gozo do seu Senhor. Tudo que nós precisamos ouvir do nosso Jesus, irmãos, é isso. Vinde bendito de meu Pai. Quem são esses? Esses são os que lavaram as vestes do sangue do Cordeiro. O que nós precisamos ouvir, irmãos, e a gente só vai ouvir se a gente permanecer. Então decida hoje permanecer com Cristo, irmãos. Receba Jesus no seu coração, confesse com a sua boca e viva uma vida para Ele. Porque se nós não tiver nada nessa vida, mas tiver a salvação, a gente tem tudo, irmãos. Lembra de Paulo, pastor Aval? Eu estou numa complicação aqui. Porque minha vontade é ir para o céu. Mas quando eu olho para vocês, eu tenho que ficar aqui porque eu preciso ajudar vocês no máximo que eu puder. Paulo estava assim, irmão. Eu queria muito melhor ir para o céu, mas eu preciso ajudar vocês. Eu preciso caminhar com vocês. Você precisa alcançar o céu também. Irmãos, eu quero ver todos vocês no céu. Todo mundo, irmãos. Lá não vai precisar, irmãos, fazer botox. Passei a mão na minha testa ontem, irmãos. Vi que está cheio de ranhura aqui. Fui no cabeleireiro essa semana. Ele falou, e aí, vamos deixar crescer? Eu falei, crescer o quê, cara? Falei, o que você está vendo que eu não estou vendo? Baixei a cabeça na frente do espelho e falei, cara, olha isso aqui, o que você está vendo? Mas esses dias eu li uma reportagem que um estudo numa faculdade, não sei aonde, viu que as células, elas não morrem, elas transitam pelo corpo e há uma forma de ativá-las e o seu cabelo volta a crescer. Aí estava o comentário embaixo, acabaram de matar o cientista. Que é mais lucrativo vender produto para crescer o cabelo, irmão. Diga assim comigo, o céu vai ser muito melhor. É pelo céu que nós vivemos, irmãos. É para ganhar o céu. É para morar no céu. E a gente pode morar no céu quando Jesus voltar, irmãos, ou quando a gente bater a cachuleta.